Ter rendimentos acima de 1% ao mês é o desejo de muitos investidores. E diversas ações estão pagando os dividendos acima de 1% ao mês. Os dividendos é uma parcela do lucro da empresa que é distribuído para nós que estamos investindo nessa empresa. Por isso que nesse vídeo eu vou trazer mais de 10 ações que estão pagando mais de 1% ao mês em dividendos. E não somente vou trazer essas empresas que estão pagando altos dividendos, mas também eu vou te ensinar como que você faz para encontrar essas empresas. Que assim você vai saber em tempo real quais são as maiores pagadoras de dividendos na Bolsa de Valores brasileira. E se você gostou do tema desse vídeo, já deixa o seu like, que é uma forma de eu entender que este conteúdo é relevante e assim eu vou trazer mais vídeos como este. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. E agora eu vou mostrar então quais são essas empresas que têm altos dividendos e como você faz para também localizar essas empresas. E ao final dessa visualização eu vou ensinar também como que faz para calcular o dividend yield, que é um parâmetro bem importante na hora de analisar esses dividendos pagos, e dois grandes riscos muito importantes na hora de investir procurando altos dividendos, que todo investidor deveria ter muita atenção. Então eu estou aqui com o site do Status Invest aberto, vou vir na aba Ações e em Busca Avançada. E aqui em Busca Avançada nós temos vários indicadores fundamentalistas a quais a gente pode selecionar para realizar um filtro e assim identificar as empresas que a gente tem desejo em localizar. E eu vou dar uma atenção especial a esse DY. O DY é a sigla para Dividend Yield, que nada mais é do que a porcentagem de proventos recebidos relacionado ao preço atual da ação. Como esse indicador ele é dado em porcentagem, para a gente alcançar 1% ao mês, nós deveríamos ter um Dividend Yield de 12% ao ano, pensando aí em juros simples. Na prática, os juros compostos resultaria em 12,68%, é um pouquinho a mais. Então vou vir aqui e vou selecionar 12%, vamos apagar aqui que eu acho que fica um pouco mais fácil. Eu também vou limitar um valor máximo aqui, porque senão aparece muitas empresas a qual elas possuem algum tipo de distorção. Assim a gente consegue eliminar essas empresas. E eu posso vir em clicar em buscar. E logo nessa tela já aparece várias empresas. A gente pode observar aqui que está aparecendo cerca de 10 empresas por página e a gente tem aí 5 páginas. Logo, o que eu vou fazer? Eu vou tentar eliminar um pouco dessas empresas. Para isso, eu posso colocar uma liquidez média diária. Eu gosto de colocar aqui, 100 mil mais ou menos. 100 mil de liquidez diária, que dessa forma a gente consegue eliminar algumas empresas que não possuem uma movimentação diária. Que dessa forma a gente consegue eliminar aquelas empresas que não possuem ali uma movimentação diária muito alta. Então essa liquidez ela está medindo isso. Quantos em reais que está sendo negociado na Bolsa de Valores por dia. Porque assim a gente consegue eliminar algumas ações que às vezes nem são mais negociadas na Bolsa de Valores. E vou clicar em buscar. Veja que aqui já apareceu várias empresas e quando eu desço aqui, o filtro nosso já deu uma melhorada. Agora nós temos 3 páginas. E se a gente quiser garantir aí então um dividendo acima de 1%, eu posso vir aqui no Dividend Yield e trocar esse 12 por 13 e realizar a nossa busca novamente. Vamos ver se reduziu o número de páginas. A gente observa que continuou o mesmo número de páginas. Algumas empresas, elas possuem ticker de negociação duplicado, que seria a sua ação ordinária e preferencial, como é o caso desta ação aqui. Veja que ela tem o ticker 3 e o ticker 4. É a mesma empresa, que seria a Metalúrgica Gerdau, só que a terminação 3 são as ações ordinárias e a terminação 4 são as ações preferenciais. Inclusive, a gente pode mudar esse 10 aqui para colocar todos em uma única página, e aí a gente consegue observar facilmente todas as empresas que nós temos aqui que possuem um Dividend Yield a partir de 13%. Inclusive, eu posso clicar nesse filtro aqui para selecionar os maiores para os menores. E veja que nós temos empresas que estão pagando, na verdade, mais de 20% de Dividend Yield. E utilizando como exemplo a Gerdau, eu vou abrir o ticker de negociação e aqui a gente possui alguns dados. E nesse momento eu vou realizar um cálculo de Dividend Yield para a gente entender um pouco melhor de como é feito esse cálculo. E dessa forma, assim que eu explicar os dois principais riscos que todo investidor deveria ter atenção na hora de investir em empresas que são pagadoras de dividendos, nós vamos entender melhor como que funcionam esses riscos e como ele pode afetar os seus investimentos. Então veja que atualmente a cotação atual desse ticker de negociação é 10,97. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse valor e vou colar lá no Excel. Aqui no Excel eu vou digitar então o preço atual, que neste caso aqui eu vou colar, que seria aí 10,97. E agora eu vou voltar aqui no Status Invest e vou buscar qual foi o pagamento de proventos dos últimos 12 meses. E ele já está listado aqui pra gente, ó, 2,42. Eu vou copiar
e vou colar aqui. Deixa eu escrever aqui proventos. Então, só para ficar claro, o preço atual da empresa, ela está sendo negociada então a 10,97 centavos. E ela pagou nos últimos 12 meses 2,42. Como que a gente calcula o dividend yield? É simples, basta eu pegar aqui os proventos pagos dividido pelo preço atual da empresa. E aí a gente tem o valor, posso deixar ele em porcentagem. Vou aumentar as casas decimais aqui, a gente observa que é 22,06%, que é o valor que está aparecendo aqui. E viu como que é simples realizar o cálculo do dividend yield? Eu já mostrei outras vezes aqui em alguns vídeos no meu canal. Se você não sabia como que realizava esse cálculo, é muito provável que você não é inscrito no canal. Então aproveite para se inscrever e ative as notificações, que assim você não vai perder nenhum vídeo que está sendo postado aqui no canal. E eu já vou abrir as outras empresas para a gente observar quais são essas empresas. Só que agora que a gente viu o cálculo, vamos entender antes os riscos associados a investir nessas ações que são pagadoras de dividendos. E olhando o cálculo, a gente entende muito bem a seguinte situação. Para ter altos dividendos, a gente tem que ter duas situações. Uma, ou os proventos eles estão sendo altos, ou o preço da ação ela está baixo, que aí vai aumentar essa porcentagem do dividend yield, resultando aí em altos dividendos. Então vamos pensar o seguinte, os dividendos utilizados neste equacionamento, ele utiliza como referência os 12 últimos meses. Então vamos pensar assim, e se lá na frente essa empresa ela não pagar esses dividendos novamente? Então eu não vou conseguir ganhar esses 22%, porque ela pagou R$ 2,42 nos últimos 12 meses. Só que nada garante que a partir de hoje ela também vai pagar aí R$ 2,42 nos próximos 12 meses. Ela pode pagar isso, mas também ela pode pagar menos ou até mesmo pagar mais do que esses R$ 2,42. Então esse é um grande risco que a gente tem, a gente não consegue prever qual que é o pagamento futuro de dividendos de uma empresa. Claro, a gente tem alguns indicadores fundamentalistas que a gente consegue fazer uma análise e verificar se a empresa de fato ela continuará sendo lucrativa. Porque se a empresa ela continua sendo lucrativa, provavelmente ela vai continuar distribuindo altos dividendos. E o outro grande risco que nós temos é o preço da ação ela caiu muito. Se ela caiu muito, automaticamente essa relação de dividend yield vai ser alta. E aí você, sem analisar a empresa, vai lá e compra essa empresa achando que vai receber bons dividendos lá na frente, só que o motivo a qual esse dividend yield está alto é porque a empresa ela apresentou algum problema estrutural, alguma dificuldade operacional e os investidores venderam fortemente as ações dessa empresa e o preço despencou. Preço despencou, dividend yield subiu. Por isso que você deve ter muito cuidado ao analisar apenas o dividend yield na hora de investir em ações. Às vezes é muito melhor a gente analisar outros indicadores simplesmente para analisar o endividamento da empresa, a lucratividade, qual que é o crescimento dos lucros, qual que é a margem de lucro líquido e vários outros indicadores que a gente consegue olhar para escolher boas empresas. Porque se a gente escolhe boas empresas hoje, por mais que seja uma empresa de crescimento, que é aquela empresa que vai pegar o lucro e vai reinvestir nela para lá na frente ela ficar uma grande empresa, e assim todo esse lucro ela começa a distribuir para os acionistas na forma de dividendos. O que eu quero dizer com isso? Se a gente escolhe boas empresas hoje, pode até ser que ela não pague altos dividendos hoje, mas lá na frente ela vai crescer e vai pagar altos dividendos. Por isso que eu gosto muito de fazer uma análise fundamentalista e não levar muito em consideração os dividendos hoje. Só que isso faz sentido para mim, porque eu estou montando o patrimônio financeiro. Agora, se você já está querendo se aposentar e querer receber renda, aí sim, dá uma atenção especial aos dividendos pode fazer total sentido. E agora que nós já conhecemos esses principais riscos associados a olhar apenas um dividend yield alto, vamos conferir quais são as outras empresas? Então eu vou abrir todas essas empresas aqui para a gente estar consultando. E elas já estão abertas aqui, totalizando 16 empresas diferentes. Então a gente consegue observar aqui a Marfrig, que ela está tendo aí um dividend yield de 21,96%. Nós temos também a Braskem, tendo um dividend yield de 21,93%, a Aco-Autona, tendo um dividend yield de quase 19%, a CSN Mineração, com dividend yield de quase 19%, Metal Leve, com dividend yield de 17,18%, Banco Amazônia, com dividend yield de quase 17%, Unipar, com dividend yield também de quase 17%, Usiminas, com quase 17%, Vale, com quase 17%, CPFL Energia, com 15,6%,
15,6%, Copel com 15,5%, Lave Empreendimentos Imobiliários com 15%, Brasil Agro com 14,7%, Comgás com 14,5%, Tronox Pigmentos do Brasil com 13,8% e Celp com 13%. Então veja que eu separei 16 empresas que estão tendo aí mais de 1% ao mês de dividendos, ou melhor, que elas tiveram no passado. Lembra que esse é um dos riscos. Eu vou deixar alguns vídeos aqui no card a qual você pode se interessar em assistir agora, e muito obrigado por estar comigo até o final desse vídeo. Um abraço e tchau!